Bem, a gente vai entrar agora numa área da física chamada de ótica geométrica. A ótica geométrica se dedica a estudar as propriedades da luz. A luz é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz é um fenômeno ondulatório. É o agente que é responsável pela visão, pela sensação de visão. A luz ela estimula as células dos olhos, que enviam esse estímulo ao nervo óptico, que chega ao cérebro, e aí o cérebro faz a interpretação desse estímulo, transformando em imagem. Bem, sobre os raios de luz. É uma representação, os raios de luz são representações da propagação da luz. Então, a gente tem uma fonte e delas partem os raios, né? A gente desenha, representa esses raios. É uma representação, então, da propagação dessa luz. Observe que esse corpo aqui, no caso a maçã, ela está refletindo a luz. Então, a gente pode representar os raios ou o raio que sai dela como setas. Feixes de luz é um conjunto de raio de luz. E aí a gente pode classificar esse feixe como paralelo, convergente ou divergente. Paralelo quando eles estão alinhados um ao lado do outro. Exemplo, o laser possui feixes de luz paralelo. Convergente quando os feixes eles se encontram em um ponto, eles têm um ponto em comum. Exemplo, a lupa possui feixes de luz convergente. Divergentes quando eles divergem. Eles partem de um mesmo ponto, mas eles terminam em pontos diferentes. Exemplo, a luz do farol do carro. As fontes de luz são corpos que emitem luz. E elas podem ser primárias ou secundárias. E aí as primárias são os corpos que têm luz própria, elas emitem luz. Por exemplo, o sol, um fósforo pegando fogo, uma vela acesa. As fontes secundárias são as que não possuem luz própria. Elas são iluminadas por outro corpo. Elas refletem a luz. Exemplo, qualquer corpo que a gente consegue enxergar que não esteja emitindo luz. Nós temos os meios de propagação da luz. E aí esse meio pode ser transparente, translúcidos ou opacos. Os transparentes são corpos que permitem a passagem da luz. Exemplo, vidro, espelho. Deixa a luz passar totalmente. Meios translúcidos são meios que a luz se propaga de modo irregular. Não é permitida a visão nítida dos corpos. Exemplo, o acrílico, o vidro fosco, é um meio translúcido. Então, os raios se divergem dos meios translúcidos. E aí a gente tem os meios opacos, que não permitem a passagem da luz, não permitem a propagação da luz. Uma parede, por exemplo, de tijolo, de concreto, é um meio opaco. Nós somos um meio opaco. Então, o meio opaco bloqueia a passagem da luz. A ótica geométrica, ela se dá através de alguns princípios. E aí a gente tem os princípios dos meios homogêneos e isotrópicos. Os meios homogêneos são meios que qualquer porção dele apresenta as mesmas propriedades. Observem, então se jogou um pouco de vinho em um tecido e logo esse tecido se espalhou, esse vinho se espalhou por todo o tecido. Os meios isotrópicos é um meio que apresenta as mesmas propriedades em todas as direções.
Quando as propriedades dependem da direção, o meio é chamado de anisotrópico. É o caso, por exemplo, de cristais, que no interior deles a luz tem diferentes velocidades. Outro princípio da ótica geométrica é o princípio da propagação retilínea da luz. A luz vai sempre se propagar em linha reta, seja em qual meio ela estiver. Ela sempre se propaga em linha reta. Então, imagine uma fonte de luz pontiforme. O que é uma fonte de luz pontiforme? É uma fonte pequena. E aí você tem um corpo, ela está emitindo luz e na frente dela você tem um corpo opaco. Essa fonte de luz, ao iluminar o corpo opaco, esse corpo opaco vai projetar uma sombra na parede. O tamanho da sombra depende da distância da fonte luminosa e do corpo. Numa fonte extensa, que é um corpo luminoso maior, ao iluminar um corpo opaco, ele forma uma região de sombra e outra região de penumbra. A sombra é a ausência de luz. A penumbra é a região onde a luz chega de maneira parcial. E aí, esse esquema de sombra e penumbra ajuda a gente a entender os eclipses, né? A gente tem um eclipse solar quando a Lua faz sombra no Sol. Esse eclipse solar, quando a área de sombra, ele é total, quando a área da sombra da Lua recobre toda a superfície do Sol que está voltada para a Terra. A zona de penumbra, olha, fica depois da superfície do Sol. E aí a gente tem um eclipse parcial quando a sombra da Lua no Sol, ela é pequena, cobrindo parte dessa superfície. E aí a zona de penumbra é maior, o cone da penumbra é maior. Aqui é um exemplo de eclipse lunar, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí a Terra projeta uma sombra na Lua. Ele pode ser total, quando a sombra atinge toda a superfície da Lua que está voltada para a Terra, ou parcial, quando parte da Lua é coberta pela sombra. E aí a zona de penumbra no eclipse parcial é maior do que a zona de sombra. Observe que o eclipse solar só ocorre na lua nova e o eclipse lunar só ocorre na lua cheia. Aqui a gente pode ver essa questão de sombra e penumbra. Na primeira imagem, a lua ela está na zona de penumbra, totalmente, não havendo eclipse. Na segunda imagem, a lua está uma parte na zona de sombra e outra parte na zona de penumbra, ocasionando um eclipse parcial. E na outra imagem, na última imagem, a gente tem a lua inteirinha dentro do cone de sombra da Terra, tendo o eclipse lunar total. E aí, essa questão de sombra e penumbra ajuda a gente a entender também as fases da Lua. A Lua ela possui 4 fases: crescente, cheia, nova e minguante. E essas fases, elas vão variar de acordo com a posição da Lua em relação ao Sol. Quando a gente só vê um lado da Lua. E quando esse lado da Lua que a gente vê, ela está totalmente iluminada pelo Sol, a gente diz que a Lua é cheia. Quando o lado da Lua que a gente vê não está iluminado pelo Sol, a Lua é nova. Quando metade da Lua está iluminada pelo Sol, a gente diz que o quarto é crescente e o outro é minguante. Um lado vai estar na zona de sombra e o outro lado vai estar na zona iluminada. Aqui, mais uma vez, o esquema da Lua.
Então, a lua cheia ocorre quando a face voltada para a Terra é totalmente iluminada. E a lua nova, quando a face voltada para o Sol é a face não iluminada. Observando mais uma vez. E aí, quando apenas um quarto da superfície é iluminado pelo Sol, a gente tem o quarto crescente e o quarto minguante. Entre duas luas novas, há um intervalo de 29 dias, que a gente chama de ciclo lunar. Esse princípio de propagação em linha reta também explica o fenômeno da câmara escura. A câmara escura é um dispositivo que ele inverte a imagem. Então, é uma caixa fechada com apenas um orifício. E aí, quando você tem um corpo na frente do orifício, a imagem desse corpo ela é projetada, invertida e menor na parede da caixa. Observe. Então, tem um pequeno furo por onde entra a luz. Você tem um objeto, o corpo, que está iluminado. E aí, dentro da caixa, a imagem sai invertida. Esse princípio da câmara escura é o que possibilitou a criação das câmeras fotográficas. E aí, quanto maior o corpo, menor a imagem, tá? Observem que o tamanho do objeto aqui é bem grande e a imagem ela é menor. O tamanho do objeto também depende da distância entre o corpo e a caixa. A gente ainda tem a questão do ângulo visual. E aí, quanto mais longe o objeto está, menor vai ser o ângulo. Então, quanto mais de longe o objeto está de nós, menor é o ângulo formado entre nós e ele. Quando dois objetos de tamanhos diferentes são vistos do mesmo ângulo, eles parecem ter o mesmo tamanho. É o que a gente chama de ilusão de ótica. Então, quando a gente está distante de um objeto, de dois objetos que estão na mesma linha, no mesmo ângulo, eles parecem estar do mesmo tamanho. Outro princípio da ótica é o princípio da independência dos raios. Quando a luz se propaga ao meio, cada raio é independente dos outros. Quando dois raios se cruzam, eles não interferem um no outro, tá? Eles continuam o seu trajeto, continuam o seu caminho. E aí a gente tem o princípio da reversibilidade dos raios. Quando um raio de luz segue o percurso, ele pode fazer o percurso inverso. É a questão do espelho, né? O mesmo raio que está indo é o raio que eu recebo de volta. Tá? O mesmo percurso para ir é o mesmo da volta. E aí a luz também tem cor, tá? A luz, como ela é uma onda eletromagnética, ela faz parte do espectro eletromagnético. E aí, nesse espectro, cada comprimento de onda emite uma cor. A situação em que a luz é de uma única cor, a gente chama de luz monocromática. As 7 cores monocromáticas da luz são as 7 cores do arco-íris, que varia do vermelho ao violeta. A luz branca é a mistura de todas essas cores. A luz ela tem uma velocidade, mas nós não vamos nos ater isso agora. A velocidade da luz no vácuo é de 300.000 km por segundo. A gente vai falar agora sobre os espelhos e lentes. Os espelhos esféricos eles vão possuir forma de semi-esferas. Apresentam uma face refletor interna ou externa. Eles atuam como as lentes, podendo aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. E aí a gente tem os espelhos côncavos e os convexos. Aí aqui alguns exemplos, olha, eles podem servir, no caso do côncavo, para ampliar uma imagem, para aumentar o tamanho de imagem. O espelho convexo, ele serve para ampliar o campo de visão, ampliar a área de visão, mas ele diminui a imagem. E aí, do mesmo modo que a gente tem os espelhos esféricos, nós temos as lentes esféricas.
As lentes, elas são dispositivos feitos de material homogêneo e transparente, no qual pelo menos uma das faces é esférica. Podem ser constituídos de vidro, acrílico, cristal, e a sua função é nos auxiliar a ver pequenos corpos, pequenos objetos ou corrigir defeitos de visão. E aí a gente tem lentes convexas, que tem a sua face, né, arredondada, a sua face externa arredondada. E aí elas podem ser biconvexas, quando as duas faces são arredondadas, plano-convexa, quando uma face é plana e a outra é convexa, e as lentes côncavo-convexas. Aqui é a representação das lentes convexas. A gente representa ela com uma seta dupla, indo cada uma para um lado. A gente tem as lentes de bordas grossas ou côncavas. Elas apresentam uma concavidade, uma reentrância, e aí elas podem ser bicôncavas, quando as duas faces são côncavas, plano-côncavas, quando uma face é plana e a outra é côncava. E as convexo-côncavas, quando um lado é convexo e o outro é côncavo. A gente representa as lentes côncavas com setas voltadas para dentro. E aí, a gente pode classificar as lentes de acordo com seu comportamento também. As lentes convexas, elas apresentam comportamento convergente, ou seja, os raios luminosos atravessam elas e se encontram em um único ponto. Já as lentes côncavas, elas são divergentes. Os raios luminosos atravessam ela e cada um vai para um ponto diferente. Aqui as representações, então, das lentes esféricas. Então, lentes convexas são convergentes. Lentes côncavas são divergentes. Aí eu tinha dito que as lentes ajudam a corrigir alguns defeitos de visão. A gente tem a miopia, que é causada pelo alongamento do globo ocular e faz com que a imagem se forme antes da retina. E aí a pessoa tem dificuldade para enxergar objetos de longe. Quanto mais distante o objeto do olho, mais distante da retina a imagem se forma. E aí a pessoa fica enxergando embaçado. Para corrigir a miopia, é necessário o uso de lente divergente. Ou, no último caso, uma cirurgia. A hipermetropia, outro problema de visão, é causada pelo achatamento horizontal do globo. E aí a imagem se forma depois da retina. Se forma atrás da retina, aliás. E aí, esse sintoma, o sintoma desse problema é a dificuldade de enxergar objetos de perto. Então, quanto mais perto, mais atrás a imagem fica. E aí, para corrigir, se usa lente convergente.